Voltamos com o programa Hora da Saúde, hoje sobre primeiros socorros. Neste bloco, nós recebemos a enfermeira Aline de Almeida, que faz parte do Departamento de Educação Corporativa do Hospital de Amor. Oi, Aline, seja bem-vinda. Obrigada. Prazer receber você aqui, viu? Prazer é meu. E o Dr. Marcelo continua conosco, né, Dr. Marcelo? Exatamente, Glaucio. Agora a gente vai perguntar também para a Aline sobre isso, né? Exatamente. Primeiro bloco a gente falou com você e agora, Aline, quem pode prestar os primeiros socorros? Qualquer pessoa que esteja apta a fazê-lo. Então, se a pessoa tiver algum treinamento, é porque a gente não pode agravar o problema, né? Mas assim, primeiros socorros não é só você ir lá, o ato de socorrer. Chamar por ajuda já é um primeiro socorro. Então, a gente já tem que... Até crianças podem fazer isso, né? Certo. E a partir de qual idade é possível aprender e ter noções básicas sobre primeiros socorros? Você falou sobre crianças, né? Mas a partir de qual idade? A partir do momento que ela tiver entendimento, se ela receber um treinamento, ela já estaria apta a fazer. Pode ser crianças, adultos, idosos. Quanto antes melhor, né, Marcelo? É receber o treinamento. A criança, quando a gente está falando de criança, o entendimento é entender que a situação saiu do normal, do habitual e saber para onde pedir ajuda, né? Então isso vai variar, de acordo com o entendimento, conforme a criança vai ficando mais velha, ganhando mais maturidade, ela vai entendendo mais a complexidade daquela situação e aonde ela pode pedir ajuda. Se ela sabe usar o telefone ou não, por exemplo, ela pode ser orientada a pedir ajuda para um adulto mais próximo, por exemplo. Se a gente está falando de alguma coisa que acontece dentro da escola, procurar ajuda, procurar o professor, isso já é prestar primeiro socorro. Como a gente comentou antes, é identificar que a situação saiu do normal, que existe uma situação que é potencialmente ameaçadora da vida, alguma situação grave, e procurar por ajuda imediatamente. Certo. Gente, Marcelo, Aline, quais as principais diferenças dos primeiros socorros, tanto para adulto quanto para as crianças? Depende da faixa etária. Para criança tem, por exemplo, a manobra de Heimlich. Para criança com engasgo é de uma forma, para adulto é de outra forma. É porque depende do tamanho da pessoa para fazer essa manobra. Marcelo, e essas diferenças existem por questões fisiológicas mesmo? Também, e por conta da principal causa. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma parada cardiorrespiratória, as principais causas para crianças são diferentes das principais causas para um adulto. E por conta disso, o ciclo de prestação de socorro, né, o ciclo desse atendimento, a gente fala de suporte tanto básico quanto avançado para a vida, vai depender e vai sofrer algumas alterações pequenas, muito mais relacionadas à ordem de procedimentos do que aos procedimentos em si, justamente por conta dessa maior probabilidade de uma causa e de outra. Então, a principal causa de parada numa criança envolve hipóxia, envolve um não acesso à oferta de oxigênio, uma obstrução de via aérea, por exemplo, que é diferente da principal causa de parada no adulto, que vão ser de prováveis causas cardíacas. Então você tem um outro tipo de procedimento, uma outro tipo de prioridade para você gerar. A criança engasgar é o acidente mais comum? Acidente doméstico é um dos mais comuns. Por causa da pandemia, a gente viu que tem um acréscimo dos acidentes domiciliares, né? As crianças estão ficando mais em casa e isso acaba acontecendo com mais frequência. E aí tem o engasgo, queimaduras, são comuns, queda, traumas, né? A gente fala. Então, assim, a melhor coisa a se fazer é a prevenção. Não tem o que se fazer, é prevenir. E aí, caso aconteça, a gente vai agir de forma a socorrer essa criança ou esse adulto. Durante a pandemia, você falou que aumentaram, né, os casos de acidentes domésticos com crianças, com adultos também? Também idosos, principalmente idosos, né? Então a gente tem que prevenir, não tem jeito. O idoso, ele gosta de usar aquele chinelo mais antigo, às vezes não está em condições, acaba indo à queda, ou então a gente deixa muito tapete em casa, acaba escorregando, né? Tem que deixar os ambientes... E aí não só né? idoso também. Não só idoso, adultos, crianças. Então é uma constante, assim. E a gente já, inclusive, falou sobre isso aqui no programa, né, Marcelo? Sim, quando a gente falou sobre saúde do idoso, a gente falou sobre prevenção à queda. Esse é um ponto muito importante da saúde do idoso. E a gente sabe que nessa faixa etária a principal causa de mortalidade está vinculada à queda, né, à síndrome da queda, e a gente consegue prevenir. Isso é uma situação prevenível, quando a gente remove os fatores de risco. Então, no caso específico da população idosa, o principal fator de risco para isso é o calçado confortável, então não ajustado, e a utilização de tapetes e barras de apoio, né? Evitar você ter pisos que estejam extremamente lisos, que sejam escorregadios, e utilizar as barras de apoio são pontos importantes.
Que reduz o número de acidentes. Que reduz o número de acidentes e, por consequência, salva vidas. Marcelo, Aline, como é que essa assistência ideal, uma assistência ágil nos primeiros socorros, pode impactar na assistência especializada posterior? Olha, o impacto é muito grande, porque é a diferença entre a vida e a morte ali, os primeiros socorros, né? A gente tem casos assim, principalmente em parada cardiorrespiratória, os primeiros 5 minutos eles são cruciais. Se a gente começa inicia o aporte ali do socorro, a gente consegue dar um prognóstico melhor para aquela pessoa e muitas vezes salvar ela do óbito. Quando essa pessoa liga para assistência especializada, ela tem orientação sobre o que fazer? Tem. O SAMU ou o Corpo de Bombeiros, eles orientam. O que a gente tem que frisar para a população é que é 192 o SAMU, porque assim, a gente tem muitos programas americanos e lá eles ligam 911. Então as pessoas às vezes se confundem na hora de ligar 192, que é o SAMU. E tem uma diferença sobre quando ligar para o SAMU e quando ligar para o Corpo de Bombeiros, né? Tem uma diferença. O Corpo de Bombeiros, ele está mais relacionado a acidentes. Por exemplo, tirar pessoas de ferragens, quando a gente precisa de um equipamento muito grande. Agora, o SAMU não, são mais emergências clínicas. Então, convulsão, um AVC, uma queimadura, um infarto, a gente vai optar pelo SAMU. Precisou de medicação, que sabe que vai precisar de uma medicação, é o Sim, SAMU. o SAMU. É importante também conscientizar a população, né? Como a Aline disse, tanto sobre o número, sobre para quem saber ligar. Exatamente. Mas, na dúvida, pede ajuda, 192 ou 193, tudo vai depender também da organização da minha região, né? Então, há regiões em que a rede ela tem um funcionamento ou até particular. Ou até 190, se for o caso, né? Se a pessoa não Sim. lembrar. Mas é sempre garantir a segurança do local e pedir por ajuda. Esse é o primeiro ponto, é crucial que isso aconteça, e isso já faz toda a diferença. Até mesmo para você identificar aquela situação de risco, né? De modo geral, nesse tipo de emergência, a primeira hora como um todo, ela faz muita diferença. Então, no atendimento pré-hospitalar, como foi a pergunta, né? Você prestar esse socorro imediato com a técnica adequada facilita depois no processo mais avançado, porque a gente quer garantir que a sobrevida, né? E aí, para a gente poder garantir a sobrevida, a gente precisa de manter a função dos órgãos e dos sistemas do nosso organismo como um todo. Quanto mais tempo de privação a gente tem, então mais tempo sem que o oxigênio chegue, mais tempo sem que o sangue circule, a gente vai piorando o prognóstico, reduzindo as chances de sobrevida, ou quando há sobrevida, em relação às consequências, às sequelas daquilo. Então, essa primeira hora ela é muito importante. E o que a gente pode fazer de imediato? O primeiro ponto é garantir a segurança e pedir por ajuda. Feito isso, a gente vai tratar cada caso como aquele atendimento, né, aquele momento. Mas identificou que a situação é potencialmente grave, pede por ajuda. Esse é o primeiro ponto. Certo. Vocês falaram sobre a importância de procurar ajuda, né? No primeiro bloco, o Marcelo falou também sobre liberar o espaço, né, para evitar que novos acidentes aconteçam e para proteger quem está prestando socorro e também para a vítima. Mas existem algumas dicas ou alguma coisa que qualquer pessoa possa fazer, mesmo que a pessoa não tenha essa formação, não tenha esse conhecimento? Tem alguma coisa que possa ser explicada para todo mundo? Tem sim. Tem algumas ações que a gente pode explicar, a gente pode mostrar, se vocês quiserem. E aí a gente tem que, é o que o Marcelo falou, heróis mortos não salvam vidas. Então a primeira coisa é analisar o ambiente. Eu vou analisar o ambiente e vou ver se eu tenho condições de atender. É a mesma coisa assim, tem uma pessoa se afogando. Se eu pular lá sem saber nadar, nós vamos ter 2 vítimas. Então analisar o ambiente e chamar por ajuda já é o básico, eu acho que todo mundo pode fazer, mas tem algumas manobras que a gente consegue ensinar para a população fazer em casa. No terceiro bloco a gente vai demonstrar, vocês vão demonstrar muitas coisas, mas existem algumas dicas que possam ser dadas sem demonstração? Existem, no caso de hemorragia, né, que é quando a gente tem um sangramento muito intenso, a gente tem que ter um cuidado. O primeiro cuidado é comprimir o local. Então a gente vai comprimir de que forma? Vamos pegar um pano limpo, uma toalha e fazer uma compressão local. Antigamente usava-se muito aquele torniquete, hoje em dia não se usa mais, não é mais indicado. Que é apertar uma área? Isso, que é apertar uma área, porque lesa muito os nervos, lesa vasos, e às vezes é um corte que dá para controlar com compressão. E quando a gente faz esse torniquete, a gente isquemia aquele membro, né? O membro para de circular, e às vezes um pequeno corte acaba virando uma amputação. Então a gente tem que ter esse cuidado, então é só compressão mesmo com o pano limpo, e com bastante força e encaminhar essa pessoa para a unidade de saúde.
Certo? No caso de queimaduras, por exemplo? Queimadura é da mesma forma. O que acontece? A gente tem 2 tipos de queimadura, né? É aquela queimadura pequena, né? E a queimadura maior. Se for o caso de uma queimadura pequena, a gente vai enxaguar bem o local, deixar ele resfriar, se puder submergir. A queimadura até o tamanho de uma bola de ping-pong, a gente não precisa procurar um órgão de saúde, a não ser se foi muito profundo, se ficou queimando ali por muito tempo. Mas no caso que não tenha sido queimado por muito tempo, a gente só vai resfriar bem e deixar com uma atadura com pano limpo e úmido. Agora, no caso de uma maior, a gente tem que tirar a pessoa do fogo. A gente usa a técnica deite e role, né? Se você tiver em chamas ou alguém em chamas, você pede para essa pessoa deitar e rolar. Caso ela não consiga fazer isso, você pega um cobertor e abafa o fogo. Mas cuidado, não pode ser cobertor sintético, senão vai grudar tudo na vítima. Então a gente pega um cobertor e abafa o fogo. E age do mesmo jeito. A gente tem que tomar todo o cuidado, porque o que acontece? Se for uma queimadura muito grande, se ela ficou muito tempo exposta à fumaça, ela pode se intoxicar também com a fumaça. Então pode trazer alguns problemas respiratórios. Então o ideal é encaminhar ela o mais rápido possível para um lugar que ela seja atendida por um socorro especializado. Se grudar coisas, a roupa, né, porque às vezes acaba grudando na vítima, a gente não deve puxar. A gente só corta o excesso, mantém com um pano úmido, limpo, porque como a pele é a nossa primeira barreira, se a gente usar alguma coisa infectada nesse momento, a gente vai trazer infecção para essa pessoa. Então tem que ser tudo o mais limpo possível. E aí a gente cobre essa pessoa e encaminha para o lugar onde ela precisa estar. A gente vê muitas vezes acidentes assim, domésticos com queimaduras pequenas, as pessoas passando pomada ou colocando água gelada, cebola, não nem pode. pensar. Pasta de dente, não pode. Por quê? Eu já vi casos assim de pessoas que passaram pasta de dente na criança e encaminharam para o posto de saúde e para tirar, sair a pele junto. Porque a gente tem que limpar muito bem, fora porque já está uma queimadura, né, por temperatura, e agora a gente vai e faz uma queimadura química em cima. Então, assim, não passem nada, porque o risco de infecção é muito grande. E não estoure bolhas também, não façam isso. Bom, a gente continua com a Hora da Saúde daqui a pouquinho depois do intervalo. Agora a gente se despede, doutor Marcelo. Obrigada, doutor Marcelo, mais uma vez. É sempre um prazer, Glaucio. A Aline continua com a gente. Daqui a pouquinho nós recebemos a enfermeira Daniela Paro Zanzarino. Daqui a pouquinho você continua aí.